Então, a gente tem que avaliar se essa regra vai realmente ser mais vantajosa, né? Essa regra que a lei complementar estipula, tá? A gente vai ter que verificar qual é a mais vantajosa, se vai ser a regra do INSS ou se vai ser a regra da lei complementar especificamente, certo? Porque em algumas situações, em alguns casos, a regra do INSS pode ser mais benéfica, né? A depender ali de como foram as contribuições desse segurado, se ele teve a vida inteira, né, contribuições bem boas, assim, altas, em algumas situações a regra do INSS pode ser mais benéfica. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série Previdência Sem Neura. Essa série que a gente traz uma advogada especialista em direito previdenciário, aqui do escritório CRIA Advocacia, para desvendar todos os mitos que envolvem a previdência social, todos os requisitos, todos os benefícios que tu pode ter. Ela vem aqui te responder essas dúvidas. Então, te dou boas-vindas, Michele, Olá, mais um obrigada. episódio. Obrigada, tudo bem? Tudo ótimo. Antes de começar esse vídeo, eu vou te pedir para compartilhar esse vídeo com os teus familiares, com pessoas que podem estar precisando saber um pouco mais do tema que a gente está desenvolvendo. Caso também tu queira conversar com a nossa advogada especialista, a gente vai deixar um link aqui embaixo onde tu vai ser direcionado exatamente para o WhatsApp da nossa advogada e tu vai poder tirar todas as tuas dúvidas. Bom, Michele, hoje a gente vai trazer um caso real aqui do escritório, né? Um cliente, uma cliente que veio aqui essa semana e a gente teve uma grata surpresa, né? Essa cliente, ela veio fazer um planejamento previdenciário. Exato. E no final ela saiu mais contente do que entrou. E eu queria que tu falasse um pouco desse caso real, falasse um pouco qual é essa surpresa, né? O que envolve essa cliente e que vai ser o nosso tema de hoje, que eu vou te fazer algumas perguntas em relação a isso também. Certo. Então, exatamente isso, né? Nós tivemos aí o contato de uma cliente que procurou o escritório, né? Ela está contando hoje com 55 anos de idade, né? E ela veio procurar o escritório para fazer um planejamento previdenciário, para ela se organizar para uma aposentadoria no futuro, né? E já na conversa com ela, na entrevista, eu já pude perceber ali que ela preenchia muitos requisitos para um tipo específico de aposentadoria, né? Porque a gente tem falado muito sobre a questão da idade, né? As pessoas têm que atingir uma determinada idade para conseguir um determinado tipo de aposentadoria, né? No caso das aposentadorias por idade mesmo, hoje a gente tem aí a exigência de que as mulheres tenham 62 anos de idade, né? E que os homens tenham 65 anos de idade, né? Se são inscritos antes da entrada em vigor da reforma da Previdência, né? E essa cliente, ela era, né, já inscrita antes da reforma, antes da emenda constitucional, né? E ela já estava aí com 55 anos, que não é a idade apropriada para uma aposentadoria por idade, né? Então, mas conversando com ela, eu já pude perceber que ela preenchia ali outros requisitos para um outro tipo de aposentadoria. Fomos para o planejamento previdenciário e aí a gente pôde ter a comprovação, né? Analisando ali o extrato previdenciário dela e vendo ali as situações pessoais, né? A gente tem que fazer toda uma análise também dos quesitos pessoais desse segurado, né? Quando ele procura para fazer um planejamento previdenciário. Então a gente fez essa análise e chegou à conclusão real de que ela já poderia se aposentar com 55 anos de idade, 15 anos de tempo de contribuição e os 180 meses de carência, certo? Perfeito. Então essa foi uma notícia excelente, né, para uma cliente aqui do escritório e a gente tem como base, e a gente já falou aqui em outros vídeos no canal, na nossa série, acredito que até o primeiro episódio foi
bastante sobre isso, né? Sim. E a gente tem como base, como entendimento geral, de que a idade mínima para a mulher se aposentar seria 62 anos. Né? Certo. Mas tem possibilidades de ter uma aposentadoria, da mulher ter uma aposentadoria com uma idade mais baixa, né? Como nesse caso de 55 anos. Sim, certamente. É uma situação bem específica, tá? Não vai se adequar para todos os casos em geral, tá? Esse é um requisito para as mulheres em caso de aposentadoria para pessoa com deficiência, tá? Não vai seguir os requisitos de uma aposentadoria comum, tá? São casos bem específicos mesmo. E no caso, então, de pessoas com deficiência, a gente tem aí a possibilidade de uma redução bem drástica, né? Uma redução bem significativa no quesito etário. A gente consegue trazer aí aposentadorias para uma pessoa nas condições de deficiente com bem menos idade do que o geral. Mas então, essa aposentadoria só por idade? Então, nós temos, né, as aposentadorias para as pessoas com deficiências, elas vieram regulamentadas pela Lei Complementar 142 de 2013, certo? E com essa regulamentação, a gente passa a ter ali no regime geral, né, do INSS, duas modalidades de aposentadoria para as pessoas com deficiência, tá, específicas, que são a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade, né, para a pessoa com deficiência. A aposentadoria por tempo de contribuição para a pessoa com deficiência, ela segue uns critérios mais específicos e, especificamente, quanto à deficiência, ela vai depender do grau dessa deficiência, né? É o grau da deficiência que vai determinar o tempo de contribuição exigido para essa pessoa com deficiência. Se for uma deficiência leve, moderada ou grave, vai existir aí uma mudança no tempo de contribuição exigido. Já para aposentadoria por idade, né? Aposentadoria por idade para PCD, para pessoa com deficiência, a gente não tem esse requisito do grau de deficiência. Basta que a gente comprove que aquela pessoa possui uma deficiência, né? Seja uma deficiência desde o nascimento, ou seja uma deficiência que foi adquirida ao longo dos anos, né? Basta que a gente comprove a existência da deficiência para que a gente consiga essa aposentadoria por idade. Ótimo, doutora. A gente fez uma pergunta lá, né? Inclusive eu sempre trago aqui, né? Caso tu queira fazer perguntas que antecedem o nosso podcast, né? Então, na semana que antecede o nosso podcast, a gente abre uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, que é Krieger Advocacia, e a gente abre uma caixinha de perguntas e traz essas perguntas aqui para o nosso podcast, aqui para o nosso episódio, perguntas que vocês mesmos fazem lá. Então, não esquece de nos seguir lá nas redes sociais. E a gente trouxe, né, um pouco desse tema, a gente fez ali, construiu alguns stories ali falando sobre esse tema, e uma das perguntas que foram mais acentuadas assim foram sobre os requisitos. Quais são os requisitos que que são necessários para que essa pessoa consiga essa aposentadoria? Certo. Os requisitos das aposentadorias com idade, como a gente já conversou em outras vezes, né, para as mulheres é de 62 anos de idade, 15 anos de tempo de contribuição e 180 meses de carência, certo? Isso no regime geral para as aposentadorias comuns, tá? Já se for uma aposentadoria para pessoa com deficiência, a gente vai ter uma diminuição significativa da idade. A gente consegue já uma aposentadoria para mulheres, né, com 55 anos de idade, 15 anos de tempo de contribuição e 180 meses de carência, né? A gente percebe que a questão do tempo de contribuição e a carência, elas vão ser os mesmos da aposentadoria comum. Sim. Mas o mais relevante é a idade, né? Essa pessoa consegue se aposentar mais jovem. Já se for um homem que já tenha contribuições, já seja afiliado ao INSS na entrada em vigor da emenda, em novembro de 2019, se antes disso ele já era afiliado ao INSS, numa aposentadoria comum ele vai ter que ter 65 anos de idade, 15 anos de contribuição, 180 meses de carência. Porém,
para uma aposentadoria PCD, ele vai ter que ter 60 anos de idade. Já ganhou aí 5 anos, Sim. né? E se ele é filiado depois da emenda constitucional, então ele tem que ter no mínimo 70 anos de idade. Então ele já ganha consideravelmente numa aposentadoria PCD, quando essa aposentadoria é concedida para homens a partir dos 60 anos de idade, no caso das aposentadorias por idade, né? A gente tem então esse benefício de ganhar aí um tempo bem consistente, aí não, um bom tempo, a pessoa consegue se aposentar bem mais jovem, né? Mas a gente precisa comprovar a deficiência e que aquele tempo de contribuição é na condição de deficiente, né? Se a pessoa, por exemplo, nasceu com uma deficiência, né? Nasceu com uma deficiência ou adquiriu essa deficiência ainda muito jovem, talvez na infância, talvez na adolescência, né? Ou um jovem adulto, enfim. E chegou no requisito da idade, no caso de uma mulher, 55 anos de idade, a gente consegue comprovar aí que tem esses 15 anos de tempo de contribuição na condição de PCD. Agora, se foi uma deficiência adquirida há pouco tempo, uma deficiência adquirida há 10 anos, né? Sim. Entre esses 15 anos de contribuição. Isso. Mesmo que ela já tenha os 15 anos de contribuição, para a condição de PCD, a gente só vai conseguir utilizar os 10 anos. Então, ainda vão faltar aí alguns anos para preencher totalmente os requisitos, né? E existe alguma exigência específica do INSS? É relacionada, né? Dá para se dizer que é o requisito específico, né? O requisito específico que a pessoa tenha os 15 anos de contribuição, tanto homem quanto mulher, na condição de PCD, para conseguir diminuir aí esse critério da idade, né? Mas o INSS não exige, por exemplo, que a pessoa tenha que ter trabalhado, né, na condição de PCD, tá? Não é um benefício concedido só para as pessoas que somente para as pessoas que trabalharam na condição de PCD, né? Ele engloba todos os tipos de contribuintes, inclusive os contribuintes facultativos, por exemplo, né? Todos os tipos de contribuição, porque se o INSS exigisse que fossem somente as pessoas que trabalharam como PCD, né? Somente os contribuintes empregados, os contribuintes obrigatórios, ele estaria exatamente excluindo pessoas que talvez nunca tenham trabalhado e talvez até mesmo por conta da própria deficiência. Não podiam trabalhar. Sim, e não aí tinham a menor condição de trabalhar, mas realizavam as suas contribuições mensalmente. Então, elas tendo esses 15 anos de contribuição e todos esses 15 anos de contribuição sendo comprovadamente na condição de PCD, ela vai sim conseguir essa aposentadoria por idade com o critério da idade bem diminuído. E se a pessoa trabalhou já se a pessoa já trabalhou numa vaga PCD, tem alguma diferença ou é a mesmo? Bom, então, se ela já trabalhou na vaga de PCD, né, a gente sabe que tem muitas empresas que oferecem vagas específicas para as pessoas com deficiência, a gente sabe que tem concurso público com vaga para pessoa com deficiência, todas essas condições. E se a pessoa já trabalhou, não faz diferença para a concessão da aposentadoria, tá? Ela faz diferença no sentido de que é mais uma prova, né? A gente pode usar aquele tempo, porque como a gente vai precisar comprovar a condição de deficiência, a gente consegue demonstrar mais enfaticamente que aquele período ali na vaga, preenchendo uma vaga PCD, coloca a pessoa mesmo como portador de uma deficiência, né? Então a gente reforça a questão da deficiência quando uma pessoa trabalhou em vaga PCD, mas preencher uma vaga PCD não é requisito obrigatório para a concessão da aposentadoria para a pessoa com deficiência. Mas ajuda de alguma forma, né? Ajuda, como com se certeza. Como se fosse um acréscimo ali, Sim, um bônus, né? Reforça o conjunto probatório, certo? Mas não é um requisito. Claro.
E como que fica o cálculo do valor dessa aposentadoria? É um salário mínimo? Tem como base salário mínimo? A gente conversa bastante sobre cálculo, né? E a cada tema que a gente traz é uma porcentagem diferente, tem vários requisitos, mas nessa condição de PCD, como a gente teve um caso real de uma mulher de 55 anos que vai se aposentar, ela queria fazer só um acompanhamento ali, né? Mas ela já vai se aposentar. Como é que fica o cálculo dessa aposentadoria? Então, o cálculo da aposentadoria, né, a gente sempre toca nesse assunto porque é extremamente relevante para o segurado, né? Ele quer se aposentar sabendo quanto ele vai ganhar. Até porque muitas aposentadorias, né, grande parte das aposentadorias permitem que a pessoa continue trabalhando depois de aposentada, né? Só que às vezes a pessoa não quer mais trabalhar, então ela precisa ter segurança de que aquele valor que ela vai receber mensalmente é suficiente para que ela possa sobreviver. E até daqui a pouco para saber quanto que ela tem que contribuir, né? Exato, se ela contribui mais tempo com um valor mais alto, né? Por isso a importância do planejamento previdenciário, né? Porque daqui a pouco a pessoa contribui mais um tempo, um valor um pouco melhor, isso influencia na média, né? Das contribuições e aí consegue um valor mais substancial, né? Então, no caso das aposentadorias para pessoa com deficiência, o valor, tá? Que a gente chega no valor de aposentadoria é mais vantajoso do que de uma aposentadoria comum, certo? Falando em termos de INSS, tá? A lei complementar que instituiu aí essas aposentadorias para pessoas com deficiência, ela prevê que a gente use 80% da média dos salários de contribuição, né? 80% das contribuições mais altas. O INSS, o que ele exige, né? Tanto para as aposentadorias comuns, quanto para qualquer outro tipo, né, de aposentadoria. 100% da média, né? Ele vai fazer um cálculo ali usando todas as contribuições. Ele vai fazer a média, né, de todas as contribuições desde julho de 94, né, desde que instituído o nosso plano real. Então, todas as contribuições na vida daquele segurado, de julho de 94 até o mês em que ele vai solicitar a aposentadoria, vão ser consideradas para o cálculo dessa média. Faz a média com 100% dos salários de contribuição. Já a lei complementar determina que para as pessoas com deficiência seja feito um cálculo de 80% dos salários de contribuição mais altos, que a média que se exclua para o cálculo da média 20% das menores contribuições, certo? Então, o que nós temos? Partindo do INSS, partindo da regra do INSS, quando o INSS vai fazer o cálculo, certo? Ele vai usar 100% da média de julho, vai fazer uma média com 100% dos salários de contribuição de julho de 94 até o mês da solicitação da aposentadoria. E para as aposentadorias comuns, vai aplicar um coeficiente de 60%. E com acréscimo de 2%, né, a cada ano que exceder os 15 anos de tempo de contribuição, ok? Mas, para as aposentadorias por idade, né, para o PCD, para a pessoa com deficiência, ele vai fazer a média com 100% dos salários de contribuição de julho de 94 até o mês do pedido de aposentadoria e vai aplicar um coeficiente de 70%, que já é 10% mais alto do que da aposentadoria comum. E ainda vai fazer um acréscimo de 1% a cada conjunto de 12 meses, a cada ano completo que essa pessoa tem de contribuição. Então, ela tendo 15 anos de contribuição, ela já tem 15% a mais. E se ela tiver 16 anos, então ela já tem 16% a mais, né? Cada conjunto fechado de 12 meses, né? Se ela tiver 15 anos e 6 meses, se considera só os 15 anos, tá? Então, ela já está partindo de uma média de 85%. Diferente de uma aposentadoria comum, que está partindo de 60%, né? Está aplicando um coeficiente à pessoa, uma mulher com 62 anos de idade,
e 15 anos de tempo de contribuição para uma aposentadoria comum, ela vai receber 60% da média, né? Fez ali a média dos salários de contribuição, ela vai receber 60% daquele valor. Agora, uma mulher PCD, né? Uma mulher com deficiência, 55 anos de idade e 15 anos de contribuição, ela vai ter ali a média dos salários de contribuição e vai aplicar 85%, né? Então, sim um valor. A gente tem vantagem em dois aspectos, né? Tem vantagem tanto na idade quanto no salário de benefício que essa pessoa vai passar a receber, tá? E aí também vamos de novo na importância do planejamento previdenciário. Em algumas situações, a regra do INSS é mais benéfica, certo? Do que a regra da lei complementar. De qualquer forma, a solicitação do INSS, o INSS vai aplicar a regra do INSS, não vai aplicar a regra da lei complementar. Perfeito, doutor, entendi. Mas se acontece de o INSS não aplicar essa regra da lei complementar, como é que fica o segurado? Então, a gente tem que avaliar se essa regra vai realmente ser mais vantajosa, né? Essa regra que a lei complementar estipula, tá? A gente vai ter que verificar qual é a mais vantajosa, se vai ser a regra do INSS ou se vai ser a regra da lei complementar especificamente, certo? Porque em algumas situações, em alguns casos, a regra do INSS pode ser mais benéfica, né? A depender ali de como foram as contribuições desse segurado, se ele teve a vida inteira, né, contribuições bem boas, assim, altas, em algumas situações a regra do INSS pode ser mais benéfica. Mas, se não for, né, que é o que acontece na maioria das vezes a regra da lei complementar é a mais vantajosa, né? Então, qual é a nossa estratégia, né? O segurado, a gente vai solicitar essa aposentadoria para esse segurado, vai ser aplicada a regra do INSS e a gente vai entrar com pedido de revisão. A gente vai entrar com pedido de revisão dessa aposentadoria para verificação da renda mensal, né? Para revisar aí essa renda mensal e se aplicar a regra mais benéfica determinada lá pela lei complementar. Então, inclusive a gente pode aplicar isso para pessoas, né, com deficiência que já são aposentadas, né? Tem pessoas com deficiência que já são aposentadas já há algum tempo e que não sabem que tinham direito à aplicação de uma regra mais benéfica para o cálculo do valor do seu benefício. E ficaram recebendo aposentadoria lá, feita pelo cálculo do INSS. Inclusive, essas aposentadorias já concedidas há mais tempo, a gente consegue fazer a revisão. A gente consegue fazer a revisão desse valor da renda mensal, aplicando a regra da Lei Complementar 142 de 2013, certo? Perfeito. E quais são os documentos que esse segurado precisa para dar entrada nesse benefício? A gente vai precisar analisar toda a documentação da vida contributiva desse segurado, né? Todas as contribuições, sejam elas contribuições feitas de forma individual, como contribuinte facultativo, ou ainda como um contribuinte empregado, a gente vai ter que verificar as contribuições e vai ter que verificar também o tempo em que a pessoa está nessa condição de PCD, certo? Para ver se a gente vai conseguir fechar todos os requisitos. E também se essa pessoa está fechando ali as 180 carências, né? Os 180 meses de carência, fechando os 15 anos de contribuição na condição de PCD e também a idade, né, completa. E a gente vai precisar do extrato previdenciário, dos documentos pessoais, carteira de trabalho, todas as condições que a gente sempre precisa para verificar, né, se preenche os requisitos para uma aposentadoria. E além disso, a gente vai precisar comprovar a deficiência. Então, a gente vai precisar de documentos médicos, clínicos, histórico aí da vida desse cliente, desse segurado, para comprovar quanto tempo ele está nessa condição de PCD. Ótimo. Uma pergunta que a gente acho que sempre vou trazer em todos os vídeos aqui, porque eu acredito que é uma dúvida de todas as pessoas que olham o nosso podcast, a nossa série. Em caso de negativa pelo INSS
desses requisitos, né? Então, por exemplo, a gente falou ali sobre a comprovação da deficiência da pessoa, né? Sobre a comprovação de outros requisitos que o INSS pede. Se o INSS tiver uma negativa desse pedido, como é que funciona? Tem como resolver isso? Sim, com certeza, né? Mais uma vez, a gente tem as possibilidades de recursos administrativos junto ao INSS, né? São os recursos que a gente vai promover lá no INSS, e também tem a possibilidade da entrada do processo judicial, e aí nós vamos discutir essa questão judicialmente. Perfeito, então, finalizamos mais um episódio da nossa série Previdência Sem Neura, onde hoje a gente falou como que tu consegue te aposentar com 55 anos, quais são essas possibilidades, quais são os requisitos, o que tu precisa ter. Espero que tu tenha gostado desse vídeo, tenho certeza que tu vai sair desse vídeo sabendo tudo que tu precisa saber para conseguir a tua aposentadoria com essa idade. Muito obrigado, Michele, por mais um episódio, por mais um esclarecimento. Acho que ficou super bem entendido, né? A gente sempre fala sobre os advogados falarem de um idioma juridiquês, né? Que são palavras um pouco mais complexas, que são da vida do advogado, né? Sim. Mas acho que tu traz diariamente esses conteúdos de uma forma simples e objetiva. Eu tenho certeza que as pessoas que nos seguem, que estão olhando os vídeos, estão gostando bastante. Sim, com certeza. Esse é o objetivo, né? Que a gente possa ajudar aí o maior número de pessoas e cada vez mais pessoas possam ficar informadas e buscar aí seus direitos da melhor forma. Perfeito, então. Muito obrigado por mais esse episódio, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não te esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com teus familiares e comentar aqui embaixo qual é o próximo tema que tu gostaria de ver aqui no podcast Previdência Sem Neura.